Olá, tudo bem? Uma das mais conhecidas personagens da pré-história é a Lucy, a pequena fêmea de Australopithecus datada de 3 milhões de anos e que foi descoberta na Etiópia em 1974. Ela é considerada a primeira mulher da história. Vemos essa referência no filme americano Lucy, estrelado por Scarlett Johansson. Mas quantas vezes você se lembra de ter visto sobre isso nos seus livros do colégio? É muito raro a gente ver as mulheres sendo retratadas com destaque durante a história. Além disso, nós quase não escutamos falar sobre o que elas já sofreram, simplesmente por serem mulheres. Lembra-se do período de caça às bruxas, da peste negra, das catástrofes naturais? A razão que as pessoas encontravam para explicar esses episódios da Idade Média era apenas uma: a culpa é das mulheres. Idiotice, né? E até hoje, em vários países pelo mundo, elas são tratadas com a mesma humilhação e inferioridade. Alguns métodos para isso mudaram, outros não. É realmente muito injusto, eu sei e você também. Por isso, eu, Antônio Bocco, comento com você hoje a respeito de 7 realidades horríveis que a mulher já passou ao longo da história. Número 1. O preço da traição. Durante a Idade Média, existiam práticas terríveis de punição quando uma mulher casada era flagrada traindo seu marido. 2 métodos de tortura eram utilizados para puni-la pelo adultério: o estripador de mama e a gota da angústia. O estripador era utilizado para mutilar os seios da mulher, de forma cruel e dolorosa. As garras desse aparelho eram utilizadas quentes ou frias sobre os seios expostos da vítima, e se ela não morresse por causa da dor, ela ficava marcada para sempre com os seus seios dilacerados. O outro aparelho era a gota da angústia e, acredite, era um método pior do que o primeiro. Esse instrumento era inserido em seu órgão genital e o torturador rasgava a pele ao expandir o instrumento ao máximo, mutilando a vítima. Mas não era somente por causa da traição que esse tipo de tortura era realizada. Se a mulher tivesse um aborto espontâneo, por exemplo, ela era punida da mesma forma. Número 2. Medo dentro de casa. Na Índia, o estupro de uma esposa pelo marido não é considerado crime. Você sabia disso? Lá, muitos acreditam que o casamento é uma fonte de prazer sexual para o homem e, por isso, as mulheres têm de se submeter. Uma jovem de 25 anos chamada Hashimi deu uma entrevista para a BBC e disse que, para seu marido, ela é considerada apenas um brinquedo que pode ser usado de várias formas. Quando eles tinham alguma discussão, ele se vingava na cama. Ela é uma entre as muitas vítimas de estupro entre cônjuges que lutam por justiça na Índia. E vários estudos feitos ao longo dos anos indicam que violência sexual no casamento é algo comum na Índia. Para você ter uma ideia do quanto isso é sério, 10% das entrevistadas na última pesquisa nacional de saúde da família feita no país disseram ter sido forçadas pelo marido a ter relações sexuais. A pesquisa, feita entre 2005 e 2006, envolveu 124.385 mulheres de 25 estados indianos. Número 3. Meninas abandonadas. Em Atenas, na Grécia Antiga, por mais inacreditável que pareça, era comum pais abandonarem seus bebês para morrerem no deserto. Eles chamavam essa prática de expor o bebê. Existe uma expressão grega muito utilizada na época: todos seguram um filho, mesmo se ele for pobre, mas expõe uma filha, mesmo se ela for rica. Em resumo, se os bebês fossem meninas, a chance de serem abandonadas por isso era duramente superior. A vida dos garotos era preservada, mas se fossem meninas, poderiam morrer no calor do deserto. Número 4. Uma vida sem prazer. Você já ouviu falar do termo mutilação genital? Se é mulher e este assunto é estranho para você, por um lado, é até bom, pois significa que você nunca precisou passar por isso. Só que, por outro lado, é importante ter conhecimento desse procedimento cruel.
De acordo com a Unicef, cerca de 200 milhões de mulheres e meninas em todo o mundo já foram vítimas de mutilação genital. Países como a Indonésia, Egito e Etiópia concentram metade das vítimas. Você consegue imaginar como deve ser viver com esse tipo de mutilação, passando por situações como urinar, menstruar ou ter um filho? É realmente cruel e muito triste. Nesse tipo de procedimento, os lábios vaginais da mulher são cortados e costurados, sendo reduzidos a apenas um buraco minúsculo, do tamanho de um palito de fósforo. O clitóris também é removido. Na Somália, a cultura do país acredita que essa prática é essencial para a reputação de uma jovem e suas futuras chances de casamento. Que absurdo! Além disso, essas partes retiradas são consideradas impuras para muitos homens, o que torna as meninas limpas e bonitas para os mesmos. O número de meninas e mulheres que podem sofrer com esse tipo de procedimento pode chegar a 63 milhões de mutilações genitais femininas até 2050, segundo a Unicef. Número 5. Suicídio por obrigação. Pasme você aí em casa. Existe uma prática hindu que surgiu há 700 anos, chamada sati. E nessa prática, a viúva tinha que se sacrificar obrigatoriamente na pira funerária do marido. Elas queimavam até a morte após seus maridos serem derrotados nas batalhas, para evitar que fossem levadas pelos vencedores. Esse ato passou a ser considerado proibido por lei em 1829, mas mesmo assim ainda existem alguns casos isolados dessa prática em algumas regiões da Índia. O mais polêmico aconteceu no Rajastão, em 1987, envolvendo uma jovem de 18 anos chamada Rup Kanwar. O caso gerou revolta dentro e fora da Índia. A polícia acusou o sogro e o cunhado da vítima de forçar a moça a se deitar na pira com o corpo de seu marido. Eles chegaram a ser acusados, mas foram absolvidos por um tribunal indiano em 1996. Que idiotice. Número 6. As bruxas amaldiçoadas. Se você já estudou sobre a Idade Média, deve ter escutado sobre a caça às bruxas, que durou mais de 4 séculos e aconteceu principalmente na Europa, até o ano de 1750. De acordo com o historiador Menschik, cerca de 9 milhões de pessoas foram acusadas, julgadas e mortas na fogueira, onde mais de 80% eram mulheres, incluindo crianças e moças. Sabe por qual motivo elas sofriam esse tipo de condenação? Eram acusadas de praticar crimes sexuais contra os homens, culpadas por se organizarem em grupos e terem poderes mágicos. Esse último fator era por causa de uma coisa tão simples e boba que é quase inacreditável ouvir algo assim. Essas mulheres tinham habilidades com plantas medicinais e, por isso, ajudavam no tratamento de doenças. Esse conhecimento despertou a ira da instituição médica masculina, que estava cada vez maior, e da Inquisição, que achou melhor eliminar as possíveis concorrentes da economia. Além disso, em uma época repleta de superstições, era preciso culpar alguém pelas catástrofes naturais e epidemias. Sobrou para as curandeiras. Quando essas mulheres eram acusadas diante do tribunal da Inquisição, elas eram presas e consideradas culpadas até provarem a sua própria inocência. O problema é que elas tinham de confessar seu pacto com o demônio. Na maioria dos casos, elas diziam desesperadas que nunca haviam feito isso. Para terem a confissão do crime, eram utilizados procedimentos de tortura nelas, como perfuração da língua, imersão em água quente, surras violentas, estupros com objetos cortantes e mutilação dos seios. Geralmente, quem insistia na sua inocência era queimada viva de qualquer forma. Já as que confessavam tinham uma morte menos dolorosa. Eram estranguladas antes de serem queimadas. Número 7. Mães forçadas a matar seus filhos. Talvez essa seja a pior tortura para uma mulher: assassinar os próprios bebês.
Isso acontecia em Esparta, quando uma mulher dava à luz a uma criança com alguma deformidade física. Em Roma, essa era a lei. Uma criança terrivelmente deformada será rapidamente morta. Se uma criança romana nasceu com uma deficiência, a mãe tinha duas escolhas. Ela poderia ou sufocá-la ou, mais frequentemente, abandoná-la. Na costa de Israel, os arqueólogos encontraram restos de 100 bebês mortos em esgotos da cidade. Um cenário assustador. Tá aí, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. O seu amigo Boco aqui espera você para muito mais aqui no Fatos. Até lá!